Olá, Pro! Tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para os meus alunos do 7º ano para falar um pouquinho de como vai ser os estudos nessa segunda semana da matéria de matemática. O conteúdo que a gente vai ver é sobre frações. Vocês já viram lá no 6º ano. No 7º ano a gente retoma esse conteúdo. Então eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, vou disponibilizar arquivos para que vocês tenham acesso a essas informações para resolver os exercícios dessa semana. Lá na sala de aula, na matéria de matemática, vai estar disponível esse vídeo que vocês estão assistindo, os slides com as explicações, um arquivo em PDF com exercícios para vocês resolverem no caderno e um arquivo que é o formulário que vocês vão resolver na tela do celular ou do computador e já me enviar as alternativas corretas, beleza? Lembrando sempre de deixar registrado no caderno todas as contas que vocês fizeram para chegar nessa alternativa que vocês acreditam que é a correta. Eu vou receber esse retorno de vocês e já vou saber quem tá com dificuldade, quem conseguiu resolver, para depois lá na frente a gente poder retomar esse conteúdo novamente, tá bom? Vocês vão verificar aí na tela de vocês os slides com a minha voz ao fundo. Eu vou estar explicando um pouquinho, retomando, fazendo uma revisão com vocês desses conteúdos, para que vocês consigam resolver os exercícios. Fiquem à vontade para procurar materiais aí na internet, vídeos, explicações sobre esse conteúdo para que vocês tenham o melhor desempenho possível. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, eu ajudo vocês, não tem problema nenhum. E é isso. Vamos começar a segunda semana? Vamos lá. Frações, inteiro e parte do inteiro e operações com frações. Fração. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Então, na fração, nós temos o número de cima, que é o nosso numerador, e o número de baixo, que é o nosso denominador. O denominador, ele representa pra gente em quantas partes iguais o todo foi dividido. E o numerador indica quanto dessas partes nós estamos nos referindo, quantas das partes foram tiradas ou foram preenchidas. Então, ela representa aquilo que eu estou falando. Vamos a um exemplo. Daniel vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza, dividindo-a em 4 partes iguais e guardou uma delas para Daniel. Para representar a parte da pizza reservada para o Daniel, usamos a fração 1/4. Então, o nosso denominador é o 4, porque a pizza ela foi repartida em 4 partes. E o nosso numerador é o 1, porque foi um pedaço que a mãe de Daniel guardou para ele. Beleza? Ali embaixo fala que a pizza inteira ela é representada por 4/4. Então, ela foi dividida em 4 pedaços e esses 4 pedaços representam a minha pizza inteira. Então, vamos a outro exemplo. O triângulo foi dividido em 9 partes iguais e 6 delas foram pintadas. A parte pintada corresponde a 6 nonos do triângulo. Por quê? Vamos analisar separadamente cada número. O denominador é 9, porque o meu triângulo foi dividido em 9 partes iguais. E 6 é o meu numerador, porque corresponde às partes que foram pintadas. Então, as partes pintadas do meu triângulo são 6 nonos. E as partes brancas, que foi o que restou aí, eu poderia representar através de uma fração 3 nonos. Continuo com o meu 9 no denominador, porque é a mesma figura que foi dividida em 9 partes iguais. Porém, agora eu tô falando das partes brancas, que são 3. 3 nonos do meu triângulo são as partes brancas, ok? Conectando os saberes. Júnior comprou uma pizza grande, de 8 pedaços, de calabresa com queijo, e comeu 3 pedaços. O restante guardou para comer no outro dia. Como podemos representar em forma de fração os pedaços que Júnior comeu e os pedaços que Júnior guardou? Relembrando lá novamente, o meu denominador é a quantidade de partes iguais que foi dividido o meu todo. Então, nesse caso aí, no próprio enunciado já fala, minha pizza ela tem, né, 8 pedaços. Então, ela foi dividida em 8 pedaços. Então, o meu denominador é o 8. Agora, a que se refere o exercício? Ele fala que ele comeu 3 pedaços e guardou o restante. Então, quanto que ele guardou? Se eram 8 pedaços, ele comeu 3, sobraram 5 pedaços. Então, ele quer saber a fração que representa esses 5 pedaços da pizza,
que foi o que ele guardou para comer no outro dia. Então, a resposta aí seria 5/8 da pizza foram guardadas para comer no outro dia. Se ele perguntasse a fração que representa a quantidade de pedaços que Júnior comeu, eu representaria por 3/8, que fala lá no enunciado que ele comeu apenas 3 pedaços dessa pizza. Vamos ao próximo. Lendo frações. Então, aí tem um exemplo para vocês relembrarem, né? Uma tabelinha de como vocês leem uma fração. Então, o denominador, que é o número inferior da fração, como o nome dele já diz, denominador é o que dá nome à nossa fração. Então, através do número de baixo, do meu denominador, é que eu vou dar o nome à minha fração. Então, lá tem o exemplo. 1/2 é 1/2. 2/3, 2/3. 2/5, 2/5 e assim por diante. Quando eu tenho um denominador maior que 10, eu adiciono a palavra avos. Então, um exemplo, se eu tenho 2/12, eu vou ter 2/12 beleza? Acredito que todo mundo lembra disso. Vamos lá a operações com frações. Então, quando a gente fala de operações com frações, a gente tem 4 operações. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos começar pela soma, pela adição, né? E pela subtração. Nós vamos ter 3 situações. Vou explicar a primeira para vocês. Quando nós já temos o denominador das duas frações que a gente está trabalhando igual. Então, o exemplo aí que tem para vocês. 5/12 mais 4/12. Os dois denominadores, eles são iguais. Então, eu simplesmente mantenho o meu denominador e somo os meus numeradores, tá vendo? Eu mantive lá o 12 e somei o 4 com o 5, que deu 9. Então, lembrando, quando eu tenho os meus denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. A mesma coisa serve para subtração. Lá do lado tem um exemplo. 13 sétimos menos 8 sétimos. Meus dois denominadores são iguais, eu simplesmente faço a conta de subtração com o numerador e mantenho o meu denominador. Então, vou ter lá o meu denominador 7, 13 menos 8, 5. Então, eu tenho 5 sétimos como resultado. Recapitulando, quando eu tenho denominadores iguais, na adição e na subtração, eu mantenho esse denominador e somo ou subtraio, de acordo com a operação que está sendo pedida, os meus numeradores. Beleza? Agora, vamos à explicação de quando eu tenho denominadores diferentes. Então, tem exemplos lá para vocês. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu preciso trabalhar com o MMC ou o MDC. Nós vimos esse conteúdo lá no início do ano letivo, na sala de aula. Eu passei vários exercícios para vocês têm no caderno, é só relembrar lá. Então, quando vocês tiverem denominadores diferentes, vai precisar realizar o MMC ou o MDC entre esses dois denominadores, para depois realizar a operação de adição ou de subtração, tá? Então, vamos lá. O MMC, só para recapitular, vocês vão fatorar em números primos, encontrar o MMC e vão utilizar esse MMC na operação com a fração, que eu vou mostrar um exemplo já mais à frente, tá? Uma dica, né? Utilizem sempre o MMC para resolver operações com frações de denominadores diferentes. O MDC utilizem apenas quando for pedido. Caso o exercício venha especificando que vocês tenham que resolver com o MDC, aí vocês resolvam. Se não, utilizem o MMC, que é mais fácil, é mais usual, tá bom? Então, relembrando aí o MDC também para vocês, depois vocês vão ter acesso a esses slides. Se precisar, vocês retomem eles, que tem toda a explicação aí detalhadinha para vocês relembrarem como fazer. Então, a explicação aí. Nós temos o exemplo 2/5 mais 2/6. Logo de cara, a gente já vê que esses denominadores, eles são diferentes. Então, eu pego o meu 5 e o meu 6, faço a minha fatoração em números primos, que é lá o meu MMC, que tá aí no canto esquerdo da tela para vocês. Então, divido lá primeiro por 2,
O 5 não dá para dividir por 2, eu copio. O 6 dividido por 2 é 3. Depois não dá mais para eu dividir por 2, eu vou pro 3. O 5 não dá para dividir por 3, eu copio. O 3 dividido por 3 é 1. Então, próximo número primo, 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. E 1 copio embaixo, tá? Então, o MMC eu vou utilizar todos esses números do lado direito aí da minha coluna. Então, eu vou pegar o 2 vezes 3 vezes 5, que é o 30. Então, 30 é o meu MMC entre 5 e 6. O que que eu vou fazer agora para poder continuar a minha conta aí de adição de frações? Eu vou colocar esse 30 como meu novo denominador. E aí, eu vou fazer um processinho de divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, o que que eu faço com esse meu 30? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes o 2 que tá lá em cima vai dar 12. A mesma coisa com a outra fração. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, agora a gente transformou a nossa fração que tinha denominadores diferentes em frações equivalentes que têm denominadores iguais. E agora é só resolver a mesma operação que a gente fez lá no outro exemplo anterior. Então, agora que eu tenho o meu denominador 30 e 30, eu mantenho esse 30 e somo o 12 com o 10, que eu vou chegar no 22. Então, eu vou ter aí uma nova fração com a representação da soma das minhas duas frações iniciais. Existe a possibilidade também de simplificar. Vocês lembram lá como é que se simplifica uma fração? Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo valor, encontrando uma fração simplificada e equivalente àquela que eu tinha anteriormente, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente para vocês verem alguns exemplos, mas eu acredito que vocês se recordem dessa simplificação de fração. Agora, vamos para a multiplicação de frações, que é uma operação bem tranquila de fazer, tá? Só para vocês recordarem aí, quando eu tenho a multiplicação de duas frações, eu vou multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. O exemplo A aí tem um número negativo, acredito que vocês não tenham visto ainda lá no sexto ano, mas esqueçam desse número negativo, mais pra frente a gente vai ver, tá bom? Então, pensando só como positivo, eu tenho 5 vezes 3, 15. 4 vezes 10, 40. Então, o meu resultado da minha multiplicação aí é simplesmente multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E eu tenho uma fração aí que é o resultado da multiplicação das duas frações anteriores. E eu posso, novamente, simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso, aí está sendo dividido por 5. Então, 15 dividido por 5 é 3 e 40 dividido por 5 é 8. Então, a minha resposta simplificada da multiplicação dessas duas frações aí da letra A seria 3/8. Beleza? Vamos à próxima divisão. Então, na divisão, a gente vai ter um truquezinho aí para poder resolver, tá? Desde de novinha que eu aprendi matemática, os meus professores falavam dessa forma e eu decorei muito isso, né? Fica bem presente aí quando eu vejo divisão de fração, uma regrinha que é copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o exemplo aí que aparece para vocês, o N, tá? 7/8 dividido por 2/9. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa primeira fração, ela vai continuar 7/8 e vou multiplicar por 9/2. Eu inverto, o 9 vai para cima e o 2 vai para baixo. E aí a gente cai numa multiplicação, que foi o que a gente acabou de ver. Aí eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, eu vou ter 7 vezes 9 e embaixo 2 vezes 8, tá? Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Para obter uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, desde que este seja diferente de zero. Então, aí, o que a gente pode observar? Que as frações equivalentes, elas são frações que representam uma mesma quantidade.
tá? Só que eu encontro essas frações multiplicando o seu numerador e o denominador pelo mesmo número ou dividindo. Usualmente, a gente usa mais com a divisão, que é simplesmente o processo da simplificação. Quando eu divido o numerador e o denominador por 2, por exemplo, eu estou simplificando essa fração. Nós temos um exemplo aí na tela para vocês de simplificação de fração. Simplificar frações é tornar a fração menor e, ao mesmo tempo, uma fração equivalente através da divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número. Então, vamos lá, a gente tem 6 nonos aí. Se eu dividir o 6 por 3, vai dar um resultado 2, é um resultado exato. E 9 por 3 dá 3, é um resultado exato também. Então, a fração simplificada de 6 nonos é 2 terços. Elas são frações equivalentes, elas representam o mesmo número e é uma simplificação, tá bom? Então, lembrando sempre, quando eu pedir a forma simplificada da fração para vocês, vocês vão representar ela da forma irredutível. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, repetidas vezes, até que eu não consiga mais dividir pelo mesmo número. Então, 2 terços aí eu não consigo mais dividir nem por 2, nem por 3, nem por nenhum número que dê uma divisão exata, tá bom? Outro exemplo é o 2 dozeavos, tá dividindo o 2 por 2 dá 1, o 12 por 2 dá 6, então a fração simplificada de 2 dozeavos é 1/6. A mesma coisa nos outros 2 exemplos aí de baixo, tá bom? Só pra gente finalizar, essa é uma revisão dos conteúdos de fração, bem basiquinha para vocês conseguirem resolver os exercícios aí propostos. Vocês vão ter acesso aos exercícios através do Google Sala de Aula. Primeiro, resolvam os exercícios do caderno, que estão no formato PDF. Depois, vocês resolvam o formulário que vocês vão me enviar, tá bom? Eu acredito que seja bem tranquilo com esse material que vocês têm acesso, vocês vão conseguir resolver. Lembrem-se, se precisar, estou disponível. E vocês podem pesquisar materiais também, conteúdos aí referente ao tema que a gente está estudando na internet, tá? Boa sorte, um beijo e até a próxima semana.